Olá, meus alunos. Bom, vamos para a última aula que a gente vai conversar sobre os métodos de separação de misturas. Vamos falar um pouquinho sobre a destilação. Bom, a destilação, gente, é um método de separação de misturas, tanto onde há um líquido misturado em um sólido, tá? É o que a gente chama de destilação simples, ou quando há uma mistura de dois líquidos diferentes, que é o que a gente chama de destilação fracionada. Tudo bem? É um método de separação de misturas homogêneas mais utilizados em laboratórios e nas diferentes indústrias, como a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia. Basicamente, ela baseia-se na diferença da temperatura de ebulição entre as substâncias que compõem a mistura. Lembrando, pessoal, o que é ebulição, né? Ebulição é a passagem de estado físico do líquido para o gasoso. É um processo turbulento, aqui está bem representado, turbulento e rápido, tá certo? Vamos conversar um pouquinho sobre a destilação simples. Essa destilação simples é muito utilizada para a produção de água pura. Nós já conversamos em outras videoaulas sobre o que é uma substância pura e o que é uma mistura, né? Conversamos um pouquinho também sobre a obtenção de água destilada, obtenção da água pura por esse processo de destilação. Então, basicamente, este aqui é um equipamento, está representando um destilador, né? É composto por um balãozinho de vidro, onde a gente coloca, acrescenta aqui dentro a mistura, olha, mistura homogênea. Nesse caso, como eu vou fazer água destilada, é a mistura homogênea do tipo sólido líquido, né? Água com os sais. Posso pegar até mesmo a água da pia, como eu já falei para vocês, a água da pia não é uma água pura, né? A água da pia tem vários sais dissolvidos ali, tem um pouquinho de flúor, também tem vários elementos misturados ali. Eu vou aquecer esse balão. O que vai evaporar quando chegar, desculpa, o que vai vaporizar, né? Quando chegar a 100 graus Celsius? Vai ser a água. O sal vai vaporizar? Não, porque o ponto de ebulição do sal é muito maior do que o ponto de ebulição da água. Então, essa água vai vaporizar, vai entrar por este caninho aqui. E tá vendo essa parte aqui, olha, tem um cano e tem uma parte externa ao cano. Isso aqui é um equipamento que a gente chama de condensador. Vocês estão vendo que o condensador está ligado aqui a uma mangueirinha, e essa mangueira está ligada numa torneira. Por quê? Porque essa torneira a gente liga, passa água fria aqui nessa mangueira, e de modo que esse condensador ele é geladinho. Então, o que acontece? Esse vapor de água, quando passa aqui dentro desse condensador, perde calor para o condensador. Então, o vapor de água esfria e o que acontece com a água? Condensa, se liquefaz. E aí, a água a gente coleta num outro frasco aqui desse ladinho, tá certo? Então, dessa forma, eu consigo destilar a água, ou seja, tornar a água pura. Aqui no balão vai ficar retido os sais. E aqui nesse becker, nesse recipiente, eu vou ter a água pura, somente H2O, somente moléculas de água. Tá certo, pessoal? Esse é o processo de destilação simples. Então, percebam dois processos de mudanças de estado físico que vocês já estudaram em aulas passadas, né? A ebulição, que acontece aqui, quando eu esquento o frasco com a mistura, onde a mistura que tem o menor ponto de ebulição vai vaporizar primeiro, e aqui o processo de condensação ou liquefação, que acontece quando o vapor da substância, que no caso a água, perde calor para o condensador e aí ela condensa, ou seja, muda do estado de vapor para o estado líquido. E por fim, a destilação fracionada. O próprio nome já diz, ela acontece por frações, né? Ela acontece quando há uma mistura de dois líquidos, dois ou mais líquidos, três, quatro, que têm ponto de ebulição diferentes. Então, como ela ocorre? É a mesma coisa, eu coloco a mistura aqui nesse balão,
eu começo a aquecer o balão. A substância que tiver um menor ponto de ebulição vai vaporizar primeiro. Por exemplo, se eu colocar aqui álcool e água nesse balão, começar a aquecer, o álcool ele tem um ponto de ebulição menor do que o da água. Então, o álcool vai vaporizar, o vapor de água vai passar aqui pelo condensador. Quando chegar no condensador, o que, que vai acontecer? Vai condensar, vai se liquefazer. E aí vão cair gotículas de álcool aqui nesse outro frasco, tá certo? Bom, depois que eu tiver todo o álcool aqui nesse primeiro frasco, eu pego um outro frasco para poder coletar o segundo item da minha mistura. Quando a substância que estiver aqui, que no caso desse exemplo, né, que eu coloquei água e álcool. Então, se o álcool já foi embora, eu vou ter água aqui. Chegar a 100 graus Celsius, o que, que vai acontecer? Ela vai vaporizar, vai, quando passar pelo condensador, condensar e eu consigo coletar em outro frasco a água. Dessa forma, através do processo de destilação fracionada, eu consegui separar dois líquidos que possuem ponto de ebulição diferentes, tá certo? Pelo processo de destilação. Beleza, pessoal? Aqui eu coloquei essa figura só para vocês observarem alguns destiladores que são utilizados para a produção de bebidas alcoólicas destiladas, tá? Por exemplo, a vodka. Esse processo de destilação também é utilizado na indústria petrolífera, tá? Para separar os diferentes componentes do petróleo. Como de costume, tabelinha aqui para sintetizar esse método de separação, né? A destilação. Separa uma mistura composta por um sólido e um líquido, na verdade não apenas um, podem ser mais, ou uma mistura de líquidos diferentes, né? Um ou dois ou três líquidos. Separa misturas homogêneas, ou seja, aquelas que eu não consigo diferenciar as fases, não consigo diferenciar os componentes envolvidos. E a propriedade da matéria envolvida neste processo de separação de misturas por destilação é o ponto de ebulição. Então tá, pessoal, essa foi a nossa última aula sobre métodos de separação de misturas. Fiquem em casa, fiquem estudando. Beijinho!